Olá pessoal, bem-vindos ao segundo episódio da temporada Chica da Silva do Elas em Nós. O episódio de hoje é Chica da Silva e o Contratador, a inveja do amor. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook e Instagram, se inscrever aqui no nosso canal de YouTube. A gente espera vocês! Mas e aí, Marcinha? A inveja do amor. Oi. A inveja do amor. Estamos aqui para falar desse tema. A gente sempre fala do amor, né? Sim. Cada mulher nos inspira uma reflexão em torno do amor. E não de graça, a gente trouxe então algumas coisas, né, para nossa mesinha de hoje. Essa árvorezinha cheia de olhinhos gregos, né? Fazendo alusão a espanta o olho grande, aqui o alecrim. E esse alecrim foi tirado ali de fora, uma delícia. Coisa boa. E aqui tem a figa, então, que é um símbolo muito original, inclusive da cultura africana, né? Que é justamente também para poder gerar segurança, proteção, enfim, a todas essas questões relativas à inveja, né? E aqui tá o coraçãozinho fazendo alusão ao amor. A gente vai falar sobre a história de amor da Chica da Silva e do Contratador, né? Lu, o que tu sabe sobre isso para dividir aí com o pessoal? Essa história é muito interessante. Em primeiro lugar, tem que lembrar que a história dele se passou no século XVIII, em pleno ciclo do diamante. Eles estavam na Vila do Tejuco, né, que era muito importante, e hoje em dia diamantina, para a mineração, afinal de contas, de diamante, e que constituía uma grande riqueza. Havia muito interesse, Brasil colônia, interesse da coroa portuguesa nessa mineração. E naquela época, a exploração dos diamantes era feita por meio de contratos. E o João Fernandes de Oliveira era o representante do pai, que era o então contratador de diamantes da coroa. Os contratadores normalmente se tornavam pessoas extremamente ricas, né, com muitas posses, e esse era o caso do João Fernandes de Oliveira. O que é interessante é que no Brasil colônia havia uma escassez de moças brancas e aptas a casar. Dizia-se assim, se vocês forem ver no livro do Laurentino Gomes, ele comenta que a anarquia no interior do Brasil era tão grande que os poucos colonos que tinham filhas, moças brancas, né, e que normalmente moravam nas cidades litorâneas, mandavam as filhas para Portugal ou para conventos na Bahia, porque não queriam que elas casassem no meio dessa anarquia. E então o que acabava acontecendo, a situação foi tanta que tu sabe que teve uma época, um ano, se não me engano foi 1732, em que eles proibiram moças brancas de viajar para Portugal. Mas aí teve muita reclamação e isso obviamente não durou. Sim. Mas como havia essa escassez, o que acabava acontecendo é que havia muitos relacionamentos entre mulheres negras, né, geralmente escravas, e homens portugueses brancos. Lu, então, assim, em relação a isso, só um apontamento, né? Não era a Chica da Silva, não era a exceção ao se relacionar com o contratador. Na verdade, ela representava ou refletia toda uma situação que era típica da época e do lugar. Da época. E é muito interessante porque havia outras mulheres negras que também eram escravas e que também constituíram esse tipo de relação amorosa e também se tornaram ricas e com prestígio na sociedade, como Chica. Chica, obviamente, marcou muito porque ela foi a mais rica de todas, né? Como mulher, inclusive pelo fato de ter sido mulher do contratador, ela teve acesso a uma grande riqueza.
É interessante que os jovens portugueses que vinham, né, costumavam tomar as escravas como amantes. E havia todo um contexto nessa vila, né, de Tejuco. Se quiserem ter mais detalhes, o livro da historiadora Júnia Furtado é muito interessante. Ela faz toda uma pesquisa e havia uma peculiaridade que era a quantidade de mulheres de escravas que já eram alforreadas e que tinham conquistado a própria liberdade ou comprado ou por causa dessas relações amorosas. E essa sociedade mineira, ela era uma sociedade que tinha uma característica peculiar, que era a característica dos escravos de ganho. Então eram pessoas, normalmente mulheres, né, que vendiam comércio, tinha um comérciozinho, elas vendiam comidas e bebidas e aí elas iam acumulando um pecúlio com o que ao final elas acabavam comprando a liberdade dos seus senhores. Então isso era uma característica dessa zona de mineração. E dentro dessa característica, o que acabou acontecendo é que havia muitas mulheres que acabavam sendo chefes de família e compravam a própria liberdade e eram chefes de família. De chefes de casas, né, de domicílio, não quer dizer de família, mas que quando eram as no responsáveis, exatamente, né? Naqueles censos, né, da época, havia quase tantas mulheres à frente das casas, dos domicílios, como homens brancos. Em compensação, a quantidade de escravos, homens libertos, era ínfima. Exato. E muito provavelmente porque eles iam para as minas trabalhar, e aí a condição de trabalho nas minas eram desumanas, como a gente sabe. E mais interessante ainda, essas mulheres acabavam, mesmo às vezes escravas, assim como a Chica, também se tornando donas de escravos, né? Exato. Eu acho uma coisa bem legal, assim, pra gente contextualizar um pouco isso, esses dados que tu trouxe, né? Porque isso é um ponto que as pessoas também que estão aqui nos escutando não conhecem. Isso. O fato de que lá no século XVIII, mulheres escravas trabalhavam para além do seu compromisso com os seus senhores, acumulavam então uma forma, né, de renda, enfim, para poder comprar a própria liberdade. E isso, eu acho que isso encaminha, embora o nosso tema não seja hoje falar, né? Eu vou voltar, isso, depois eu saí do assunto, mas eu vou voltar. Saiu, mas eu acho que a gente está falando de uma coisa geral, né? Encaminha também para ver o quanto disso a gente tem ainda hoje, né? Só que a gente não chama mais de escravidão. Exato. Mas na verdade a gente tem muitos tipos, né, de escravidão hoje ainda. No que diz respeito à relação dela com o contratador, como a gente falou no primeiro episódio, ela era amante e escrava do Manuel Pires Sardinha, com quem ela teve um filho. Então, é interessante que a Igreja Católica se incomodava com essa licenciosidade, com essa maneira com que as escravas e os portugueses viviam. E o Manuel Pires Sardinha, ao mesmo tempo em que ele vivia com a Chica, ele vivia também com uma outra escrava chamada Francisca, que também deu um filho a ele. Tem relatos de visita da igreja, mas na segunda visita houve uma recomendação expressa da igreja, porque a igreja disse que ele estava vivendo com duas escravas, então ele tinha que se desfazer de uma delas. E casualmente, logo em seguida, ele vendeu a Chica para o contratador, para o João Fernandes de Oliveira, que vinha chegando de Portugal. Ele nasceu no Brasil, mas ele tinha ficado muitos anos lá estudando e vinha chegando então para assumir o contrato em nome do pai. E é interessante, né? Linda a história, porque ela foi vendida, ele muito provavelmente para ser amante dele, já com um filho de 2 anos do Manuel Pires Sardinha. E eles, se não me engano, o preço foi 800 mil réis, 800 mil réis, exatamente. E foi em 1753. Isso. E aí
ela, 6 meses depois, como a Isso. gente falou, né, no primeiro episódio, no dia de Natal, ele concedeu alforria a ela. E isso não era comum para a época. Existem relatos, né, de outras escravas que foram alforriadas pelos seus companheiros, homens brancos. Mas assim, tão rápido, né, não era comum. E isso mostra que realmente, ao que tudo indica, floresceu entre eles um amor, um relacionamento que acabou durando 16 anos. O que era mais comum, né, Lu, só para deixar, assim, trazer um pouquinho mais de informações, era que quando aquele senhor morresse, eles, em testamento, então, estaria ali a alforria da escrava, né? Uhum. Que era dos escravos, eles faziam mas isso. então essas que eram amantes, né? Certamente, na maioria das vezes, estavam constando no testamento de que seriam libertas quando o senhor morresse. Então, realmente, era uma prova, vamos dizer assim, né, de que havia algo diferente aí entre eles. Nesse algo que saía fora, né, daquilo que era o padrão da época, né? Claro. Pelo tempo, né, em que isso aconteceu, que foi 6 meses, e na verdade por toda a história de vida que eles construíram juntos, né, e os relatos que falam, que a gente vai colocar, mas enfim, tiveram 13 filhos, né? 13 filhos, ou seja, ela teve ao todo 14 filhos, né? E passou grávida todo esse tempo, porque você pensa 13 filhos em 16 anos, a gente consegue, mas sabendo que para cada gestação tu precisa de 9 meses, né? Então, na verdade, a gente pode calcular aí que ela praticamente passou esse tempo todo grávida, né? Grávida e dando à luz. Ela teve praticamente a cada 12, 13 meses ela teve uma gravidez, né? Mas Marcinha, o que essa história da Chica da Silva nos ensina sobre inveja do amor? Pois é, Lu, eu fico pensando, né, que a gente falou antes dos registros oficiais e daquilo que realmente aconteceu com a Chica, a gente percebe uma grande distância em relação a isso, né? Quando a gente vai checando os fatos, e eu acho importante a gente lembrar que sempre a gente deve, para passar algo adiante, checar os fatos, né? Sim. E quando a gente checa os fatos, a gente percebe que sim, que houve uma história de amor entre eles, né? O que tudo indica, isso aconteceu. Então, por quê? Por que transmitir uma ideia de que, na verdade, isso foi fruto de uma manipulação, né? De um jogo sexual e não de algo que é genuíno e que talvez possa ser puro, enfim, e que fez esse homem, inclusive, alforriá-la, né? Tão cedo. Tão cedo. Então, aí eu fico pensando lá e fico pensando cá, né? O quanto as pessoas têm, e isso é do ser humano, o quanto a inveja faz parte do nosso, eu acho assim, da nossa carga e dos nossos desafios do ponto de vista subjetivo. Né? Um fato que eu acho interessante é observar, assim, tem vários estudiosos sobre a inveja, isso é um dado que talvez as pessoas não saibam, mas eu acho interessante a gente pensar que a gente sempre diz, o ser humano diz em geral que os outros o invejam, mas que ele nunca inveja. A gente é sempre invejado. Vocês já viram alguém dizer que tem inveja, só quando falam da tal da inveja branca, né? O que é um outro problema dentro do nosso programa e da nossa discussão aqui, né? Por que a inveja branca, ela não é uma inveja, então, danosa, né? Só porque ela é branca, e a gente está falando de racismo estrutural. Isso é uma expressão também do nosso racismo estrutural. Mas eu acho que o fato desse relacionamento ter sido difundido como um relacionamento que nasceu, digamos assim, de sentimentos não tão nobres, como o amor propriamente dito, né? Para mim, remonta primeiro ao que nós conversamos no episódio anterior, né? A ideia de que não é legal a gente dizer que é legal uma negra e um senhor, né, terem um relacionamento afetivo bonito. Então são aquela história dos créditos das vozes. Mas a outra questão é que me parece que a felicidade e o amor, ele tá, para mim, incluído no combo da felicidade. Parece que isso costuma gerar inveja na humanidade. Eu acho que né? sim. O que tu pensa sobre isso, assim? Por exemplo, eu fico pensando assim, tu conhece
situações em que a inveja aparece. Porque tu acha, Lu, que a inveja poderia ter relação com a competição, com a nossa sociedade competitiva, por exemplo? Pensando em campo de luta. Eu né? acho que sim, me parece que sim. É como se tivesse, a gente vê, não vou dizer que seja geral, mas a gente vê muito, como se como se as pessoas não pudessem ter tudo que se entenda muito bem, né? Mas ter sucesso, amor, riqueza, que foi o que aconteceu em suma com a Chica, exatamente, né? Então, exatamente. tem que ter alguma coisa errada aí. Não pode ter tudo. É aquela questão do ou, não dá para ter né? Exatamente. É como se talvez isso esteja na raiz. Eu acho que talvez a gente seja de alguma forma, desde pequenos, conduzidos a ter uma desconfiança com relação à própria capacidade de abundância. Exato, né? Capacidade de abundância, capacidade às vezes também de provocar e de sentir um amor de verdade, um amor pleno, enfim. Mas em relação a essa questão da inveja... Tem uma autora que eu gosto muito, que é uma estudiosa. Vai falar que que o ser humano pode experimentar a inveja, e essa inveja pode ser tipificada, né, de 3 formas. O primeiro tipo seria a inveja sublimada, a gente tem também a inveja neurótica e a inveja perversa, assim ele chama. A inveja sublimada, e eu até queria lembrar, né, Lu, falei assim, quem assume que tem inveja? Nunca vi. A gente só é invejado. A gente só é invejado, mas a gente não tem inveja. Obviamente, nesse conceito de inveja, que é, às vezes, tu querer algo para si que o outro tem, mas vinculado a outros sentimentos também ruins, negativos, né? Uma inveja que é sublimada é uma inveja em que eu sinto que eu queria algo que aquela pessoa tem, mas eu em vez de eu me opor àquela pessoa ou àquela situação, eu vou admirar aquilo e trabalhar para conseguir aquilo também. Sim, ele entende que o fato de o outro ter não exclui a possibilidade de eu também ter. E quando eu sublimo esse sentimento, eu pego o outro, inclusive, como uma fonte ou uma forma de inspiração, Exato. como um modelo. Eu me junto ao outro, eu não me oponho ao outro. E essa é a questão da competição, entende? Agora, quando eu entro nesse segundo tipo de inveja, que é a inveja neurótica, na verdade é aquele sujeito que acaba se deprimindo, se entristecendo. Ele sempre diz, porque, por exemplo, eu poderia dizer, porque a Lu sempre tem tudo, porque a Lu consegue tudo, vamos brincar lá com a Chica, talvez as outras escravas dizendo, porque ela foi alforriada e eu não fui. Ou ela casou com aquele homem rico, casou não, porque ela nunca casou, né? Mas ela vive com aquele homem riquíssimo, e eu tô aqui, tem uma vida. Isso, né? Eu tô aqui, né, sofrendo, trabalhando. E a pessoa fica num processo depressivo, entristecedor, enfim, mas não usa aquilo, como no caso da sublimada, como uma força, né? Não se junta e diz, poxa, como a Chica conseguiu, eu também vou conseguir. Sim. Né? E o terceiro tipo de inveja, que eu acho que aí é que a gente faz essas distinções meio senso comum, mas que chama de inveja perversa, essa sim que é a inveja mais perigosa, que é aquela em que a gente não quer que o outro ganhe alguma coisa, né? Por exemplo, eu não quero que a Chica tenha uma relação verdadeiramente amorosa e satisfatória com o contratador. Eu não quero que a Lu consiga atingir as coisas que ela pretende. Então, é desejar não só o que o outro tem, né? Mas também que o outro não tenha. Que o outro não tenha. E eu acho fantástica uma definição que o Zelmir Ventura ele traz sobre inveja, que ele diz assim, naquela coleção Os 7 Pecados Capitais. Sim. Ele escreveu um livro sobre inveja e ele define a inveja de um jeito um pouquinho diferente do Tomei, mas ele define a inveja como sendo quando eu
não é que eu queira o que tu tem, eu simplesmente não quero que tu tenha. Que tu tenhas. Não é que eu queira isso, mas eu não quero que tu tenhas. Então, esses são sentimentos muito pequenos, mas que habitam a humanidade, habitam o nosso interior e que vão, na verdade, digamos assim, vazão a esse tipo de situação. Quer dizer, quando um experimenta algo melhor ou algo que eu gostaria de ter, né? Eu acho até uma coisa interessante aqui. Eu posso ter inveja da situação e eu posso ter inveja da pessoa. Tem duas coisas. Quando eu tenho inveja da situação, eu vou ter inveja, eu posso ter nas três condições, né? Tanto na condição de ser algo sublimado, ou algo neurótico, ou algo perverso. Sim. Né? Eu quero ter tudo aquilo para mim. Marcinha, e quando a gente fala em preconceito? Por exemplo, uma relação entre um negro e um branco, ou uma negra e um branco, né, ou duas negras, ou duas brancas, ou dois brancos, ou um branco, né? Quando a gente fala de preconceito, será que isso tem a ver também com um pouco de inveja? Eu acho que sim, mas isso é muito interessante, porque aí a gente junta o que a gente falou no primeiro episódio. São esses campos de poder de quem tem mais crédito, de quem se faz crer melhor, versus quem se faz crer menor. E aí, quando aquele que se faz crer menor consegue mudar, ele tem uma condição, isso é uma coisa muito importante, mas ele muda, mesmo tendo a condição de negro, ele muda a sua posição. Quando alguém do grupo, vamos colocar assim, excluído, assume uma posição no mundo dos incluídos, isso gera inveja. Olha só. Exatamente. O que aconteceu com a Chica da Silva? A Chica da Silva, ela foi uma pessoa que, na condição de excluída, ela assumiu uma posição poderosíssima no mundo dos incluídos. E, obviamente, ela foi objeto de inveja. Com certeza. E a relação que ela estabeleceu também. E aí, eu colocaria o seguinte, né? A gente, dentro dessas tipificações da inveja, a gente poderia falar que ela foi, sim, pensando do ponto de vista da inveja agora, resultado de um trabalho de inveja perversa. Com certeza. Quando Né? a gente pensa em toda essa distorção Narrativa dessa distorcida. narrativa da história dela. Exato, e pensa comigo, colocar uma imagem dela não para ela ser fonte de inspiração para alguém. Portanto, ela não foi uma imagem para que alguém que inveja, eu quero sublimar isso e quero ser como ela. Não, o que se passou para as outras gerações foi, né? Esta mulher era tudo que a gente já viu, lasciva, sedutora, manipuladora, enfim, hostil, com quem queria derrubar e tal. Então, e houve um apagamento aí de quem de fato ela foi. Uma esposa altamente dedicada, e eu acho que a gente pode até falar um pouquinho, uma mãe altissimamente dedicada, tem registros disso. Sim, né? Ela e ele tinham grande preocupação com a educação dos filhos, né? Inclusive das filhas mulheres. Ela colocou as filhas no convento de Macaúbas, que era reconhecido, embora tivesse também problemas, até alguns relatos de abusos, mas ela ia lá constantemente, mas ele tinha uma reputação pela educação. Ela educou os filhos, ela buscou bons casamentos, ela investiu nos filhos, né? Ela e ele. E esse investimento é a maior, a gente tá falando de amor, é a maior prova de amor. Quer dizer, como é que essa mulher ia se dedicar a outras coisas? Ela era dedicada, eu acho que é o maior empreendimento dela, né? E de muitos de nós, que era a sua família. Uma questão, Lu, que eu acho importante a gente também contar para o pessoal é que eles dois tinham, né, ela e o contratador, tinham um relacionamento de uma aparente, eu vou usar assim, de uma aparente parceria, de uma aparente
unidade, assim, eles dois promoviam muitos eventos, né? Na Chácara da Palha, óperas, saraus, enfim. Recebiam muitas pessoas, né? Muitas autoridades, ela era... Exato, porque entendem, é importante a gente se dar conta do seguinte, ela era uma ex-escrava. Ele a alforriou, mas ele não só alforriou, como ele conduziu ela a condição de esposa dele. De mulher. Então, eles não casaram porque não era vantajoso, como a historiadora Júnia Furtado explicou, e a gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio. Não era vantajoso para eles casarem. E nem para os filhos deles. Em função dos filhos. Exato. A gente vai explicar depois. Mas ela era assumidamente a mulher dele. A grande dama, né? Ela era. Então isso é uma prova da legitimidade desse amor, porque ele alçou ela nessa condição. Exato. E nunca colocou outra mulher nesse lugar. E ela era realmente a mãe dos filhos dele e figurava como uma grande dama do castelo dele, vamos colocar assim. E também de toda aquela sociedade. Ela, mesmo depois que ele foi para Portugal, ela manteve aquele prestígio até o fim. Tanto que ela foi enterrada numa igreja em lugares, porque isso existia também na época, né? Os brancos eram enterrados em jazigos de brancos e os negros em jazigos de negros. E ela foi enterrada numa das igrejas mais importantes, onde se enterravam os brancos. Exatamente. Em São Francisco. E assim, todos os sacerdotes da cidade rezaram a missa para ela e o corpo dela foi levado em procissão até lá. Então é uma pessoa que manteve a sua posição social, o seu status. Ela, quando morreu, muito tempo depois dele, ele morreu quando estava em Portugal, e ela manteve essa condição a que foi alçada em grande parte por ele. Claro. E tu sabe, Lu, que eu fico pensando, a gente falando sobre o amor, né? E esse amor que existia entre eles, eu adoro, a gente gosta, né? Cada uma eu tenho um perfil analítico, digamos assim. E eu lembrei de um psicólogo norte-americano, o Sternberg. Ele estuda o amor. E ele, a partir de uma série de estudos feitos, pesquisas, ele chegou à conclusão, teoricamente ele organizou o amor como com uma teoria triangular, em que nessa teoria triangular ele vai dizer que o amor ele teria 3 vértices importantes, né? O primeiro deles seria a paixão, não importa o lugar, né? Mas seria a paixão, o outro seria a decisão e o outro seria a intimidade. Não precisamos colocar em ordem isso, mas que o amor entre um homem e uma mulher, ou entre 2 homens, ou enfim, o amor entre as pessoas, mas esse amor que a gente está falando entre 2 homens, entre 2 mulheres, né, intergêneros, mas que não é amor filial ou parental, esse amor ele precisaria, para ser pleno, ter esses 3 elementos. Claro que a gente não pode afirmar que a Chica da Silva teve necessariamente todos esses 3 elementos, mas ao que tudo indica, a força dos movimentos que foram tomados nos leva a crer que sim, que isso aconteceu, né? E ele traz uma ideia dizendo o seguinte: bom, quando a gente tem combinação só de 2, não é o amor na sua plenitude, né? Ou aí tu tem uma amizade, por exemplo, quando tu tem intimidade e decisão, né? Decisão de querer amar para sempre, né? Quando tu só tem paixão e intimidade, mas não tem a decisão, então daí é aquele amor romântico que explode, enfim, mas que talvez não dure tanto tempo, né? Então, só tendo esses 3 elementos é que de fato o amor ele pode viver a longo prazo em sua plenitude. E eu acho que isso diz muito do que é realmente, né, uma vinculação afetiva potente entre 2 pessoas. Mas Marcinha, então, num grãozinho de milho de novo, o que ela nos ensina sobre inveja do amor? Então, eu acho que a Chica, ela nos ensina, como outras tantas, né, em relação ao amor, a coragem. Eu acho que tem a questão de viver com coragem o amor,
Ao mesmo tempo, para nós, eu acho que a história da Chica ensina muitas coisas para além dela, né? Que a gente consiga ter a coragem, vou falar de novo nessa coragem, de viver um amor pleno, como fala o Sternberg. Mas eu também acho que em relação à inveja, a gente tem uma lição muito importante, que é a lição de poder assumir que a gente também tem inveja. É verdade. E de poder transformar e viver a inveja. Então, qual é o problema? O problema está em sentir inveja? Não, o problema está em não reconhecer que a gente sente inveja e não fazer essa inveja se tornar uma inveja sublimada. Entende? Enquanto ela pode ser uma força de construção ou uma força de destruição. Mas o primeiro passo para a gente poder fazer isso se tornar algo construtivo na nossa vida é ter a humildade de poder olhar para si e dizer: ora, eu senti inveja. Ter consciência desse sentimento, né? A partir disso, o que eu faço com isso? Vou sublimar ou vou cair no caminho da perversão? Eu espero que todos nós, né, que todas nós caminhemos sempre para sublimar isso e para terminar com a inveja do amor, né? E ir atrás daquilo que nos faz feliz, que nos faz plenos e nos satisfaz. Nos satisfaz, porque afinal de contas, para que eu me satisfaça, não é necessário que tu não te satisfaça. É muito melhor e o mundo vai ser muito mais feliz se todos nós pudermos, na medida do possível, nos sentir plenos e satisfeitos. Então, foi uma alegria enorme ter vocês conosco. Nós esperamos vocês para o nosso terceiro e último episódio sobre Chica da Silva, racismo e branqueamento. Vem com a gente!